Bom, pessoal, hoje então a gente vai começar a se aventurar em Java. Deixa eu pegar aqui. Assim, ó, a aula de hoje é mais para se ambientar e. Deixa eu fazer aqui, deixa eu abrir. E já fazer algumas coisas de instalação no computador de vocês, né? Então, primeira coisa, deixa eu mandar aqui para vocês. Que vocês podem até ir baixando enquanto a aula está rolando, porque mais pro final eu posso ficar na aula, quem não tem instalado Java e nem essa ideia que eu vou falar, já pode aproveitar e ir baixando isso e aí eu tento ajudar se tiver algum problema na hora de instalar, né? Então a primeira coisa que você tem que fazer é instalar o Java, que é a partir desse link aqui. Quando vocês entrarem nesse link, é que eu tô no Mac e aparece uma mensagem diferente para vocês, mas quem tiver no Windows vai dizer qual é a última versão para o Windows na hora de baixar. Se alguém tiver no Linux, a mesma história. E tem que baixar isso. E também tem que baixar, depois de instalar o Java, a gente vai ter que instalar também o IntelliJ, que é a ideia que a gente vai usar aqui. Quem quiser usar alguma outra ideia de Java, quem já tem familiaridade, quiser usar alguma outra, para jogar Minecraft. Quem quiser usar alguma outra, não tem problema nenhum. Então eu já uso Eclipse, já uso NetBeans, não estou afim de aprender outra coisa, tranquilo. Pode fazer na ideia que está acostumado. Mas eu sugiro usar o IntelliJ porque ele é bem leve. Ele gera pouco arquivo para nós criar um projeto. Ele gera pouco arquivo extra, então tem uma série de plugins, ele é bem interessante. E vocês podem baixar depois de baixar o Java, vocês podem baixar o IntelliJ, tem que ser instalado nessa ordem, tá? IntelliJ é só mandar baixar aqui, bem simples, não tem nada demais. Deixa eu voltar aqui. Aqui tem outro link da Oracle, né? Dá para baixar por aqui também. Vocês vão baixar um arquivo, vou mandar instalar. Tem que aceitar aqui a licença dele. Vai ter um arquivo executável com a última versão que tiver, né? Já não é mais a 7 aqui que eu fiz quando eu fiz os slides. Vocês vão clicar em próximo, next, na hora de instalar. Ele é bem simples o Java. Quem quiser mudar aqui, ó, nesse change e mudar que em alguns computadores dá problema essa pasta de arquivos de programas aqui, tem espaço. Então, quem quiser mudar para o C2 pontos, pode mudar a pasta aqui final. Dá para fazer isso também. E aí, próximo, finaliza. Ele é bem simples para instalar. Já o IntelliJ, que é a IDE, ela tem a versão comunitária, que é que vocês vão baixar, e tem a versão Ultimate, que é para quem quer pagar a versão, tem algumas coisas a mais. Para nossa utilidade aqui, a versão comunitária já está ótima, já funciona perfeito. Então, vocês vão selecionar a parte comunitária, que é a preta ali, para baixar, o executável. Quando vocês rodarem, ele vai mostrar uma mensagenzinha para vocês clicarem em Next. Se vocês já tivessem instalado alguma coisa, uma versão anterior, ele poderia importar as configurações, não é o caso de vocês, então não tem uma versão prévia do IntelliJ, dá OK. Aqui ele vai perguntar qual é o layout que vocês querem da IDE, se é com fundo branco ou com fundo escuro, que é o jeito que vai ficar o código de vocês quando vocês forem programar. Porque assim, quem nunca programou, a ideia é basicamente que é um editor de texto que tem as funcionalidades para a gente conseguir fazer algumas coisas a mais no nosso código, né? Quando ele termina a instalação, ele tem uma série de plugins também. Então, quem quiser dar uma fuçada ali, ver algum. Mas inicialmente não precisa de nenhum plugin extra. E quando a gente terminar de instalar o IntelliJ, já depois de ter instalado o Java antes, essa é a cara inicial dele. Se vocês já tiverem algum projeto aberto previamente, ele vai aparecer aqui, os últimos projetos, com uma espécie de atalho. Aqui vai ter a opção de criar um novo projeto, importar um projeto salvo, ou abrir um projeto que já foi criado previamente. E essa parte aqui a gente não vai entrar ainda inicialmente. Então, por exemplo, quero fazer o meu primeiro projeto, essa é a primeira opção que vocês vão clicar aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Vou abrir o IntelliJ.
O meu tá baixando uma versão diferente do Java, Mas está escrito JDK? JRE. JRE. Não, o ideal era o JDK mesmo. Tu foi naquele link ali mesmo. Foi naquele link ali. Deixa eu ver aqui se eu acho da hora. Tá, tem esse cara aqui, ó. Deixa eu mandar o link aqui, peraí. Aqui. Ver se nesse aí vai. Ahn, Talvez ele pergunte se quer reiniciar, né? Mas assim, pode deixar pro final da aula para instalar, não precisa fazer agora. Deixa eu tava aqui então. Deixa eu tirar meus projetos. O que está aparecendo em vermelho aqui, projeto meu, é porque eu já apaguei eles ou movi eles de pasta. Aí eles não estão mais habilitados para abrir, né? Quero ficar só com a cara de que do IntelliJ quando eu tivesse aberto, criado ele a primeira vez, né? Então, inicialmente, deixa eu apagar aqui, limpei minha lista. Então, essa é a cara inicial. Vou criar um novo projeto. New Project. Aqui vai aparecer as versões. Se vocês tiverem mais de uma versão de Java instalado, vocês podem mudar aqui o SDK de vocês, tá? Tem que selecionar Java, que é a primeira opção lá em cima, ó, aqui na esquerda. E, teoricamente, já deve achar aqui a versão que vocês instalaram antes de Java. Caso não apareça, vocês podem ou adicionar aqui e encontrar na máquina de vocês onde é que está, que aí vocês podem mudar a pasta naquele esquema lá do C2 pontos que eu falei antes, ou vocês podem baixar um próprio JDK para o projeto. Então, quero fazer um projeto com uma versão nova, diferente do JDK, dá para fazer essa opção aqui de usar download. Eu vou deixar 10, não preciso marcar mais nada, então, next. Next, não precisa marcar nada naquela primeira opção. E aqui eu vou dar um nome para o projeto. Então, vou chamar de primeiro projeto. Vocês notam que o nome que eu dei para o projeto aqui já vai ser o nome da pasta ó, que ele vai criar para nós. E aqui ele está criando na minha área de trabalho. Vocês podem modificar a pasta aqui, nesses três pontinhos, escolher uma outra pasta diferente. Quando eu der o finish, esperar ele pensar. E aí, deixa eu dar um espaço aqui. Quero mostrar para vocês aqui, ó. Tá lá a pastinha que ele criou para nós do projeto. Então, quando vocês forem fazer um projeto para fazer exercícios, podem zipar depois essa pasta aqui e mandar a pasta zipada ou mandar os arquivos que tem dentro dela. Dentro dessa pasta do projeto, o que, que vai ter? Vai ter um arquivo de configuração do próprio IntelliJ, para eu conseguir reabrir o projeto outras vezes depois. Vai ter uma pasta oculta, você não precisa mexer, que é do próprio IntelliJ também. E agora, Bruno? Missão impossível. Vai ter que ver o vídeo depois, então. E aí a pasta sources, essa aqui é source file, que é código-fonte. Aqui dentro vai estar o nosso código de verdade. Então essa pasta aqui é o que importa para nós. Quando eu criar um novo arquivo, lá vai aparecer esse arquivo fisicamente aqui, o arquivo .java. Então, ele demora um pouquinho, a primeira vez que vocês criam um projeto, porque ele fica indexando, configurando ali o projeto de vocês. Mas esse é o mais básico que vocês têm na hora de criar um projeto. São só esses passos. Aí vocês podem explorar o projeto de vocês aqui por esse canto esquerdo. Aqui está a nossa pastinha de código-fonte. Quando vocês criarem um arquivo aqui, ele vai ser editável aqui nessa janelinha da esquerda. Deixa eu ver aqui se eu não perdi nada. Tá. Não, por enquanto é isso. Então, lá em algoritmos vocês já devem ter aprendido os tipos de dados, que são as formas como a gente representa uma informação que vai ser salva no nosso programa. Né? Então, em Java, a gente tem alguns tipos que já vêm quando a gente instala o JDK.
Para quem já programa em linguagem C, teve essa experiência, elas são bem similares os nomes. Então aqui a gente já tem alguns tipos primitivos que a gente chama, todas elas com letra minúscula, com exceção do string. Eu vou explicar por quê depois. E aqui a gente tem os tipos, o tamanho de cada tipo em memória. Opa. E o que elas podem ter como conteúdo. Então, nessa tabelinha aqui, né? Então eu posso ter um tipo boolean, que ele só vai armazenar, que é o nosso tipo lógico lá de algoritmo, ele só vai armazenar verdadeiro ou falso. Em Java, esse é o verdadeiro, é o true, e o false é o falso nosso. Então eu só posso ter essas duas informações. Assim, na prática, dificilmente vocês vão ter uma variável lógica, né? Mas pode acontecer. Então, eu vou criar um arquivo novo aqui, ó. Sempre que vocês forem criar um arquivo novo dentro do projeto de vocês, então se tiver, vou fazer um novo exercício, eu vou criar um novo arquivo. Então, botão direito aqui na pasta source, new Java class. Assim que eu crio um arquivo novo dentro do nosso projetinho Java. Ele vai pedir qual é o nome do arquivo, então tipos. Aí não pode dar espaço, não pode usar nenhum tipo de caractere especial aqui também no nome do arquivo. Se eu quiser fazer um nome composto, eu posso usar o underline ou deixar eles juntos e começar a segunda palavra com a primeira letra maiúscula dela. Então, sei lá, tipos de dados. Dou um nome, não modifico o tipo, deixo aqui o class que ele está marcado e dou um enter. Ele vai criar para nós o arquivo, ó, tipos de dados dentro da pasta source. Se eu for lá fisicamente no computador, na pasta src, vai ter o arquivo tipos dados.java. Então, se a gente quiser editar esse cara num outro editor de texto, nada nos impede de fazer isso. E sempre que vocês criarem um arquivo novo, ele vai criar essas duas palavras aqui reservadas da linguagem. Nas próximas aulas a gente vai ver para que serve isso. Mas basicamente é fixo isso aqui, vai ser public class, o nome do arquivo de vocês. Aqui é o início, essa chavezinha indica que aqui tudo que tiver entre ela e entre a outra chaves que termina, vai ser o nosso código. Então, aqui dentro, o que eu quiser, o que for ser executado, precisa estar dentro do programa principal. Então, o que a gente vai fazer aqui, uma dica, a gente vai criar o nosso programa principal, o nosso main, e no IntelliJ tem o PSVM, que são as iniciais do nosso Public Static Void Main, que é o programa principal de Java. Então, eu escrevo PSVM, dou um tab, ele cria para nós. Essas palavrinhas aqui, como eu falei antes, tudo vai ficar mais claro na sequência da nossa disciplina, né? Mas se eu não colocar o static e se eu não colocar o public, já não é mais o nosso programa principal, ele já deixa de ser executável. Vocês devem ter notado aqui, ó, que quando eu criei esse public static void main, ele criou essas duas barrinhas verdes aqui, esses dois sinais de play aqui. Por quê? A partir desse momento, inclusive aqui do lado, esse meu arquivo aqui ele é executável. Antes disso, antes de ter o programa principal, que é o que está aqui, ele não era executável. Então, aqui o void significa que eu não vou retornar nada no programa principal, que é o normal de Java. Isso sempre o nome é fixo, é sempre main. E aqui, nesse caso aqui, é se eu fosse receber algum argumento, algum parâmetro de fora do nosso código. A gente não vai fazer isso, é um parâmetro por terminal, a gente nunca vai usar esse cara aqui, mas ele por default ele tem que ter isso aqui. Se eu tirar, ele já não é mais executável o nosso código. Ele já não é, esse aqui já se torna um método comum, simples, e já não é mais o nosso programa principal, o main. Esse é o início dele, esse é o final. Tudo que a gente for fazer, a gente vai fazer aqui dentro. Então, embora Java não seja similar a Python, que tem negócio de indentação, procurem, né, usar a indentação do jeito correto. Então, se eu fosse declarar uma variável do tipo boolean, inclusive ele completa para vocês também, quando vocês estão digitando, ele dá sugestões. Vou chamar ela de B. Eu posso atribuir para ela, o sinal de atribuição aqui em Java é o igual, então posso atribuir para ela o valor true, ou, deixa eu botar no modo, ficar maior para vocês aqui. Pode ser o valor true, pode ser o valor false, pode ser, por exemplo, um teste lógico também, pode ser false, pode ser, por exemplo, sei lá, 10 é menor que 20.
Então, na prática aqui, é como se eu estivesse colocando dentro do valor b, da variável b, o valor true. Por quê? Esse teste lógico aqui vai nos retornar 10 é menor que 20, vai nos retornar verdadeiro. Então, em Java, a gente tem que sempre colocar o tipo da informação que ele vai armazenar um boolean, dar um nome para essa variável, que é como eu vou reutilizar essa variável depois ao longo do algoritmo ali, e se eu tiver algum valor para inicializar, já posso colocar. Em Java, tem uma barbada que é, se eu não colocar um valor inicial para a variável, ele tem valores default. Então, valores padrões ali que ele já vai ter como padrão. Se eu não me engano, o boolean é false. Então, se eu não colocar nada dentro do B e eu tentar usar esse valor de B depois, essa variável B, ele vai ser como falso. Tem outros tipos primitivos. Vocês viram ali que quando é tipo primitivo ele já fica na corzinha azul, porque todas as palavras reservadas em Java vão ficar nessa corzinha ali no editor. Eu tenho o char, que é para armazenar um caractere só. Então ele já tem um tamanho relativamente bem maior do que o boolean. Tanto o char quanto a string, vou entrar nesse viés ainda, vamos botar um char aqui só para testar. Então aqui o B vai receber true. Só me interrompo, façam perguntas aí, se tiver alguma dúvida. Vamos chamar de C. E toda vez que eu for usar uma variável que é um caractere só, é uma letra, eu tenho que colocar aspas simples. Para quem programa em Python, pode usar aspas simples e duplas quando quiser, aqui em Java não. A aspas simples representa um caractere só, ou seja, a letra Z. Se eu quisesse botar mais de uma letra, eu já não posso usar aspas simples, por isso está dando erro aqui. E não posso usar a variável char também, do tipo char. Então, se eu fosse tentar armazenar um conteúdo de mais letras, eu tenho que usar aspas duplas, e aí eu já não posso usar um tipo char. Eu tenho que usar uma variável do tipo string. Vocês vão notar ali que o string, o tipo string, não é um tipo primitivo de Java. Ou seja, ele não veio por padrão quando criaram a linguagem Java, por isso que ele tem uma letra maiúscula e ele não fica em azulzinho ali que nem os outros tipos. Mas, se vocês estiverem aqui no Java, tá? Eu escrevi string, e vocês segurarem o Ctrl de vocês e clicarem no nome string ali, ele vai abrir para vocês o arquivo que representa esse tipo e com todo o seu código, ó, um arquivo gigantesco aqui. Por quê? Com o tempo foram vendo que na prática se usava pouco um caractere só, mas se usava bastante vários caracteres, vários literais. Então, para isso, criaram esse arquivo aqui, string, criaram um tipo novo. Nessa disciplina depois a gente vai aprender a criar os nossos tipos, mas por enquanto a gente está usando o que tem em Java. Então, aqui foi criado o tipo string e foi usado em demasia, então foi ficando bem comum o seu uso, por isso que foi incorporado a Java, e aí, a partir do momento que tu instala Java, ele já vem com esse arquivinho pronto para a gente usar. Facilita bastante o uso de strings, né, de texto. É sempre ponto e vírgula no final? Tem isso, né? Sim, me esqueci de falar. Tem que colocar ponto e vírgula quando eu terminei uma instrução. Então, em Python, o que a gente tinha? Deixa eu mostrar aqui. Em Python, a gente tinha o quê? Eu tinha o que dizia onde começava algum bloco de instruções, mas aqui, entre cada instrução, eu não precisava colocar porque o que diz que uma instrução é uma nova instrução é a linha mesmo. Então, tipo, eu vou ter só uma instrução por linha. Aqui, e o que eu vou saber o que está dentro de quê? Pela indentação. Então, tá com tab para a direita, pertence a esse if aqui, o águia, por exemplo. Tá com 2 tabs para a direita, aí pertence ao else anterior. E assim vai. Então, diferentemente disso no Java, se eu quiser fazer uma gambiarra assim, tudo na mesma linha, funciona igual. Porque a linguagem é feita para que o que diferencia uma instrução de outra, o que diz para ela onde vai terminar uma instrução e vai começar outra, é o ponto e vírgula.
Quando é que eu não vou colocar ponto e vírgula? Quando eu estiver iniciando um bloco de instruções, como nesse caso aqui. Então, tô abrindo uma chave, não vai ponto e vírgula. Tô terminando uma instrução qualquer, vai ponto e vírgula. Em Python não vai ponto e vírgula em lugar nenhum. O Visual eu não sei como é que é, nunca usei. Eu olhei uns códigos hoje de vocês, mas não prestei atenção nessa parte. Como é que funciona? Quem é que sabe me dizer? Nobody. Agora me fugiu da cabeça como é que era. Tem nada também. Provavelmente Então é por linha também. Oi? as chavezinhas é como se fosse um tab, bem dizer, porque vai estar dentro de um conjunto de instrução, né? Isso. Assim, ó. O que eu ia falar? Qual é a diferença de Python para Java? Python interpretada. Então ele pega o código de vocês e interpreta linha por linha e vai executando. Aqui é diferente. O Java pega todo o nosso código aqui, compila ele e transforma ele em bytecode, que é o executável de Java. E aí pega esse executável, se não tiver nenhum erro de sintaxe, e aí a gente pega aquele executável e roda ele dentro da máquina virtual Java, da JVM. É por isso que Java pode ser executado em qualquer sistema operacional, desde que esteja instalado a máquina virtual dele. Então essa é a vantagem de Java, né? Aqui, como ele é compilado, se eu esqueci um ponto e vírgula, ele já indica para nós, ó, na linha 3 ali tem um erro. Se eu ficar em cima do erro aqui, ele vai dizer, ó, opa. Se eu ficar em cima aqui, ele está dizendo, eu estou esperando, ele estava esperando o compilador um ponto e vírgula. Então eu vou lá e coloco. Cuidado com, ele tem algumas sugestões aqui que ele indica de solução para o problema de vocês. Cuidado com esse tipo de, tá? Sim, só cabe um caractere, um char só. O que acontece? O que tem dentro de uma string, por exemplo? Um vetor de caracteres, vários chars. Então, por isso que, assim, quando a gente precisar de uma letra só, de alguma coisa única, a gente pode usar um char. Mas na prática, vocês vão ver que o tradicional é usar o string. Por quê? Se eu precisar de uma letra só, também posso usar string. Então, é mais fácil, ela tem uma série de métodos, a gente vai ter uma aula depois sobre strings, né? Ela tem uma série de métodos que facilita a nossa vida também. Então, existe o tipo char, mas ele é mais usado internamente dentro de string do que usado diretamente pela gente. Voltando aqui. Tem outros tipos, esses três tipos aqui, short, int e long, são relacionados a inteiros. O que muda de um para outro? O tamanho do número que eu consigo armazenar dentro dele. Então, se eu for criar uma variável no qual eu vou armazenar números pequenos, nesse caso aqui nem é tão pequeno assim, né? De menos 32.000 a mais 32.000. O valor que eu posso armazenar dentro, né? Aí eu posso declarar a variável do tipo short. Por quê? Em memória, ela tem 2 bytes para ser armazenados. Então, passou de 2 bytes, o tamanho que eu preciso armazenar, eu já tenho que usar o inteiro. Aí o inteiro usa o dobro disso, 4 bytes. Aí já muda consideravelmente o tamanho do número que eu posso armazenar dentro dele. E o long seria um inteiro bem grande. É o dobro do que o inteiro consegue armazenar. Então, se for um inteiro muito grande, eu uso um long. O tradicional é usar um inteiro int normal. E para número em ponto flutuante, número com vírgula, eu tenho o float e o double, que é a mesma ideia. Um tem 4 bytes, o outro tem 8 bytes. Uma pequena observação é que... Deixa eu botar aqui. Então aqui a gente tem um int, ó, int e recebe 10. Um float, que é um número com vírgula, vai ser o 10.0. Mas por que ele está dando erro aqui? O que vocês acham que pode dar de problema? O problema aqui é que em Java o padrão de um número com vírgula é o double, que é o número maior possível, né? Então se eu botar 10.0 aqui para o double, ele não vai dar erro nenhum. Quando eu trabalho com float, que é uma metade do tamanho possível, eu tenho que colocar o fzinho do lado. Aí eu estou dizendo para o Java que esse número 10.0 é um número pequeno, que é do tipo float. Se eu não colocar nada, é um double. Então é um padrão da linguagem.
Então é isso que eu... Deixa eu aumentar aqui para vocês. Alguém tem dúvidas aqui nos tipos de dados que a gente tem em Java? No caso do double, se for um número muito grande, ele cabe também na variável? Em qual delas? Em double? Cabe. Assim, ó, ele tem um limite, né? Mas ele vai... Eu vou até mostrar o limite aqui, ó. Ele vai até esse número aqui, ó. 1.79 na mais 308. Então, quando Tá. passar disso, aí não tem o que fazer. Normalmente o que em Java faz é dar um erro de NaN, que é not a number. Não é um número para ele, né? Mas extrapolou o tamanho do que ele poderia guardar. Mas é um número relativamente bem grande, né? Então, dificilmente dá um problema desse tipo aí. Eu posso usar sempre ela, então. Por exemplo, se for representar. E principalmente para número com vírgula, né? Agora, assim, ó, se tu for ter por exemplo, quero saber o número de estudantes, por exemplo, de uma turma. Aí eu não vou ter um double, porque eu nunca vou ter 12,5 estudantes, né? Aí eu vou ter um inteiro ou um long, né? Dependendo do tipo de... Se é para estudantes, seria um int mesmo. Que eu não vou ter um número muito grande de estudantes, né? Poderia até ser um short, né? Agora, quando for algum cálculo, double. Sempre usa double. Tem uma biblioteca matemática, um arquivo que é o math.java, que vem também com Java quando a gente instala. Ele tem uma série de funções, né? Então, para fazer a potência, a raiz, fazer uma série de coisas. O padrão de todas as variáveis usadas dentro dessas funções do math é double. Então, se vai fazer algum cálculo, já coloca como double para não se estressar. Mais alguma questão aqui, por enquanto? Feito, vamos para a próxima. A gente tem os operadores, tá? Então a gente tem os operadores aritméticos, então soma, subtração, multiplicação, bom, a atribuição, né, que é o igual. Então o que tiver de expressão do lado direito vai ser calculado e jogado para a variável que está do lado esquerdo. Então aqui tem a soma, subtração, multiplicação, que é o asterisco, a divisão, que é a barra, o resto da divisão, que é o porcento, e aí então se ele divide 5 por 2, o resto da divisão é 1, né? Se eu dividir 5 por 2 com a barra, aí ele vai me dar o resultado da divisão. Posso concatenar strings? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó. Então, tenho ali... O professor consegue dar um zoom ali na tela? Vamos ver. Aqui tá melhor? Aí ficou bom. Beleza. Então assim, eu já tenho a string S lá de cima, né? Que é o Zazá. Então vou criar uma outra string aqui. Chamada... Você já tem... Fazer o W. Então aqui eu vou querer juntar um texto anteriormente com o Zazá no final. Então eu vou botar aqui entre aspas duplas. O meu nome é... E aí, para juntar, para unir esse texto que eu tenho agora aqui, o meu nome é, com a string S lá de cima, concatenar uma com a outra, posso usar o mais, que é o mesmo sinal que a gente usa para soma, né? E aí, coloco o nome da variável, ele vai juntar essas duas strings e transformar o W no conteúdo. Só para já mostrar para vocês, ó, se eu quiser mostrar na tela o conteúdo de W, a funçãozinha para escrever, tem um atalho também, que é o SOUT, S-O-U-T e tab. Isso significa que ele vai escrever na tela, println é o nome da função, pertence ao módulo out, que está dentro do arquivo system. Então é sempre isso, system.out.println. Se eu botar o W aqui dentro, ele vai lá e vou mandar executar, ó. Botãozinho executar. Dá para executar sempre direto pelo play verde aqui que aparece ali em cima do lado do static void main. Então ele está compilando, está gerando e está lá, ó. Essa era aquela primeira parte da string e ele concatenou com a segunda parte, que era o Zazá. E aí eu usei o sinal de mais para atribuir isso. Se eu tiver, por exemplo, texto, que é string, né?
eu quero mostrar também, além dessa string, eu quero mostrar o conteúdo de uma variável double, que é o D ali de baixo. Eu posso concatenar também com o D e automaticamente o próprio Java já transforma o D para string e já mostra na tela. Então lá em Python a gente tinha que fazer a conversão, né, explícita. Aqui não, aqui ele já faz para nós. Então ele já pega o texto W e une com o texto 10 já convertido para string aqui. Como ele não tinha espaço aqui no S, ele ficou tudo junto, né? Se eu quiser dar um espaço, posso botar aqui. E aí quando a gente executar isso novamente, ele vai compilar, vai executar de novo. E aí o 10 vai ter aquele espaço ali já que não tinha antes. Ó. Voltando aqui. Professor, Diga. o sort seria o print, no caso? Isso, é o nosso print. O sort é o atalho para escrever, né? Se eu quisesse escrever no braço ali, poderia. Se eu pegasse aqui, ó. Se eu escrevesse aqui system.out. Isso é o que vai escrever na tela, tá? Eu posso usar tanto o print normal, que não vai dar o enter no final, ou o ln, que escreve e já dá o enter para a próxima linha. Isso é a mesma coisa que eu escrever o sort e dar um tab. Isso é uma tecla de atalho do IntelliJ, tá? Deixa eu botar aqui, ó. Sort. Isso aqui é uma dica só para vocês programarem mais rápido, né? E aqui o PSVM, para escrever o main. Tem a concatenação de strings, tem uma atribuição que eu mostrei antes, pegar o conteúdo, algum valor, uma expressão e jogar dentro de uma variável. Tem os lógicos, os dois eixos comerciais é o nosso E lógico lá de algoritmos. Então aqui eu estou testando se A é maior que 1 e B é menor que 1. Relembrando que quando a gente tem o E lógico, ambas têm que ser verdadeiras para que o nosso todo teste lógico dê verdadeiro. E o nosso ou lógico é um pouquinho diferente, são essas duas barras verticais. E aí aqui, para dar falso, tem que ambas serem falsas, né? Ou isso é verdadeiro, ou isso aqui é verdadeiro, nosso todo vai ser verdadeiro. Só quando ambas forem falso que nosso todo vai ser falso. Tem uma negação, que é exclamação em Java. Então, se aqui dentro esse teste de A maior que 2 fosse dar verdadeiro, como eu estou negando na frente, ele vai dar falso. Se isso aqui desse falso, eu estou negando na frente, vai dar verdadeiro. Como a gente já usa o igual para atribuição, a gente tem que usar dois iguais para fazer comparação de igual. Então, aqui eu estou testando se o A é igual a 0. Se eu esquecer de colocar os dois e botar um só, o que vai acontecer? Vai dar um problema de lógica ali, não vai dar erro de sintaxe, mas ele vai testar se é possível atribuir 0 para A. E aí vai dar sempre verdadeiro. Então pode acontecer se estiverem fazendo um problema lá e está estranho o funcionamento. Esse cara aqui é um bom indício de que pode estar acontecendo isso. Diferente, então a gente tem a negação, né? Se eu negar a igualdade, eu tenho diferente. Então é assim que funciona aqui em Java. Então A é diferente de 0. Menor, maior, menor ou igual, maior ou igual. Esses dois aqui é do jeito que a gente fala, né? A ordem. Então menor ou igual, maior ou igual. Esse cara aqui a gente vai ver futuramente. O incremento e o decremento, o A++ e o A-, é a mesma coisa que se tivesse feito. Deixa eu botar aqui. Então a gente tem aqui, um inteiro lá em cima que é o 10, né? Se eu pegar e escrever I++ e jogar na tela esse conteúdo de I, e fizer I recebe I mais 1, é a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Isso. Então, qual é a diferença de um? É um atalho para escrever menos e em bem pouca diferença de tempo para o compilador, isso é um pouquinho mais rápido que isso, tá? Mas na prática é igual. Faz a mesma coisa. Então, se a gente executar, o nosso I estava em 10, né? Ele vai somar 1, vai mostrar o conteúdo de agora atual, que é 11. Vai somar 1 novamente nele, vai pegar o valor atual, somar 1 nele, atribuir para a variável I e jogar na tela esse valor de 12.
E tem como mudar esse incremento? Tu diz fazer de mais 2, mais 5? Se eu definir um ou não. Não, não tem. O incremento é só de 1 em 1. Aqui, se a gente quisesse fazer com mais, aí a gente usa a versão de baixo. Ah, tá. Uma coisa importante que eu vou mostrar para vocês agora, bem importante, tá? Isso vai facilitar bastante a vida de vocês. Quando vocês forem programar, normalmente é bem comum a gente estar tentando resolver um problema e não está acontecendo o que a gente achou que deveria estar acontecendo, a nossa solução não está funcionando, a gente já está quebrando a cabeça há um tempo, não sabe mais o que pode estar dando de errado, ele não está dando erro de sintaxe, mas não está fazendo o que deveria fazer. É nesse momento, quando está dando dor de cabeça já, é que a gente pode usar uma coisa chamada depurador ou debug. Então, o que acontece? O modo em depuração, se eu mando executar aqui, ele está rodando o run normal, mandando executar tradicional, ele vai rodar normal. Se a gente rodar em modo debug, a gente vai ter que indicar para o compilador onde é que a gente quer parar. Ou seja, eu quero executar normal, mas aí quando chegar aqui, na linha 14, nesse caso aqui, eu quero parar. Por quê? Eu quero executar linha a linha. Eu executar passo a passo e ver o conteúdo das variáveis naquele exato momento. Então, esse é o modo de depuração. Desse jeito, a gente consegue analisar e ver o que está acontecendo com as variáveis, a gente consegue, muitas vezes, descobrir qual é o problema do nosso código. Né? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é criar um breakpoint, um ponto de parada, que é clicar na linha de que vocês querem que pare. E aí, na hora de rodar, ao invés de clicar aqui, vocês podem clicar com o botão direito, ó, em vez de rodar o run, vocês vão dar um debug. Então, vou dar um debug. Deixa eu ir para o modo... Jesus, fica gigantesco aqui, né? Deixa eu mostrar antes aqui no modo normal. Pode estar ruim de enxergar, mas é mais fácil para vocês verem como é que funciona. Então, aqui, a gente tem dois ambientes. A gente tem o debugger, quando a gente roda em modo normal, a gente já executou tudo isso aqui que está aqui, ó. E parou na linha 14. E aqui a gente tem as variáveis atualmente. Então, qual é o conteúdo delas agora? O que a gente pode fazer? A gente pode ir para o console aqui, que é mudar o ambiente, e ir para o terminal. Se, por exemplo, nesse momento o programa está esperando que eu digite alguma coisa. Aí eu tenho que vir para o console e digitar. Ou vou continuar no debug, aí eu tenho opções. Eu posso clicar nesse botãozinho aqui, dessa flechinha torta, e dar o step over, que é a mesma tecla de atalho do F8, que é o quê? Passar por essa linha e ir para a próxima. Ou usar o stepping to, que é entrar dentro de uma função, se tiver uma função dentro dessa linha aqui. A gente vai ter aula de funções, então por enquanto usem só o step over. Então aqui eu vou executar uma vez. Então ele foi lá, por enquanto não modificou nada nas variáveis. Aqui ele vai somar um i, né? Ele até mostra do lado a variável atualmente, o que ela tem de conteúdo. Vou executar uma vez. Agora a gente sabe que o nosso i estava em 10, ó, agora está em 11. Então vou executando. Tem essa opção aqui de rodar até onde está o nosso cursor agora. E deixa eu ver, tem uma opção de terminar. Acho que é aqui. Se eu clicar nesse cara aqui, ele vai rodar normal, independente do modo que ele está. A partir da linha que eu estou atualmente. Alguém já usou depurador? Tem uma experiência feliz para contar? Para desmarcar a linha, basta eu clicar de novo aqui. Ponto de parada. Alguém não entendeu para que serve isso aqui? Ficou com dúvida? Só estou em dúvida ali na linha 14, aquele / salt. Isso aqui eu deixei do lado aqui como comentário, porque a tecla é o atalhozinho que a gente tem para escrever isso aqui tudo. Ou seja, o que está em comentário que fica em cinza, né? Ou seja, // o que tiver depois do // é desconsiderado. O compilador nem olha. Então, Para comentar, então, sempre vai ser //. Isso, assim, ó, Não é tem jogo dois... jogo da velha, não. Não, aqui é outra sintaxe. Aqui, ou eu posso comentar uma linha, que é o que está acontecendo aqui, né? Tudo que está depois do // naquela linha é comentado. Se eu quiser comentar várias linhas, esqueci de falar dos comentários. Aí eu uso o asterisco o barra asterisco e asterisco barra. Aí eu comentei um trecho de... Ou, se eu quiser, comento linha a linha, né? Dá no mesmo, né? Não sei se ficou claro.
Sim, entendi. Mais alguma questão? Alguém não entendeu alguma coisa dessa parte aqui, do depurador? Então essa é uma ferramenta a mais que vocês vão ter ali, para ajudar vocês na hora de programar. Então a gente viu os tipos, os relacionais, os operadores, né? Aqui a saída a gente já viu um pouquinho, então eu posso usar o println, que é a funçãozinha para escrever na tela. Aqui eu tenho conteúdo de uma variável x, que é o conteúdo 10, e aqui eu estou escrevendo na tela um texto fixo, uma string, e concatenando esse texto com o conteúdo da variável x, que é 10. Aí ele vai pegar, vai unir esses dois, o texto e o número, e vai jogar na tela para nós. Ele faz isso de forma transparente. Posso escrever só um texto, posso escrever só um número, posso botar só uma variável, funciona perfeitamente. Então, o println é sempre assim, o atalho que no IntelliJ é o sort. E entrada de dados. Então, já deixa eu pegar aqui. Vamos direto para o código, facilita a nossa vida. Deixa aqui, então esse aqui é o nosso... Esse é o nosso escreva, né? Print. Escreva. Se eu quiser ler uma informação do usuário, vou botar aqui, deixa eu colar aqui. Vou comentar por enquanto, então, para não dar problema. Comentei várias linhas. Primeira coisa, vocês vão ter que ler alguma coisa no código de vocês. Primeira coisa que vocês vão fazer é declarar essa linha aqui. Isso é fixo, tá? Inicialmente. Vocês podem colocá-lo no início lá do código de vocês. É sempre igual isso aqui. A gente futuramente vai explicar bem para que serve esse new, esse outro cara aqui dentro, mas por enquanto a gente vai usar como fixo. É que a gente não viu orientação a objetos, então eu não vou entrar muito a fundo aqui para não complicar mais a cabeça de vocês. Mas o importante é entender que a gente tem que declarar essa variável que é desse tipo aqui, bufferReader, e aqui eu vou dar o nome que eu quiser para ela. Então se eu chamar de BF, vai ser BF que eu vou usar depois. Se eu mudar o nome, eu posso mudar o nome sem problema nenhum. O resto aqui é que a gente não pode mudar. E aqui é onde eu estou definindo de onde é que vão vir esses dados. O system.in representa o teclado. O system.out representa o monitor para nós. Só que vai dar erro, vocês vão ver que está em vermelho aqui, né? Está com problema. Por quê? Eu preciso importar esses arquivos aqui. Então, eu posso ficar em cima dele aqui, o IntelliJ já importa para nós ali em cima. Se eu for lá em cima, tá lá, import, tá dentro do pacote Java, que está dentro do input-output, de entrada e saída, e se chama bufferReader, que é para leitura. Então, a gente precisa desse cara para fazer o nosso input lá do Python, para ler, né? E ele também precisa desse cara aqui como entrada. Então, precisa dar o import dele também, que é o Input Stream Reader, que também faz parte do I/O. Quem quiser fazer a importação pode colocar aqui, asterisco funciona também. Alguém fez uma pergunta? Deixa eu ver aqui. Só o scanner é a mesma função? Cara, o scanner é uma outra forma de ler, só que o scanner dá muito problema de... Principalmente assim, ó, tu tá lendo inteiro, lê uma string, vai ler uma outra coisa depois da string, às vezes ele pula. Então, eu já nem mostro mais o scanner por causa disso, porque ele tem vários bugzinhos ali. Ele funciona, né? Mas tem alguns erros do próprio scanner, então eu não sugiro não usar, tá? Mas quem quiser usar, pode usar. Tranquilo. Normalmente eu uso o scanner, eu não sabia que existia esse outro. E aí, assim, NetBeans tem... Cara, tem. Agora, faz tantos anos que eu não uso NetBeans que, se não tiver exatamente o mesmo atalho, dá até para configurar esse. Não, era uma afirmação. É os mesmos atalhos. Show. Então, assim, a primeira coisa que vocês vão fazer é isso. Criar o bufferReader. Depois de criar uma vez, vocês podem usar ele quantas vezes vocês quiserem, quando for ler. Então, o funcionamento dele... O microfone tá ligado, fazendo um barulhão, não dá para ouvir o professor. Tá ouvindo? A Andri, o microfone dela tá ligado. Desculpa, eu não tinha visto. Então, assim, ó, para ler, isso aqui é o equivalente readline
esse método aqui é o nosso equivalente ao input lá do Java, do Python, desculpa. Então, isso é exatamente a mesma coisa. Eu pego a variável que eu criei e chamo essa função chamada readline. Ele vai sempre ler string, da mesma forma que ele fazia lá com o input em Python. Ele sempre lê texto. Então, aqui, a primeira vez que vocês forem usar, ele vai dar esse errinho aqui. Vocês cliquem aqui na lâmpada mágica e cliquem nessa primeira opção, tá? A gente vai ter aula sobre exceções, tratamento de exceções, mas por enquanto, para não estragar a vida de vocês e não complicar mais ainda, cliquem nesse Add Exception ou vão aqui diretamente e escrevam isso aqui no programa principal de vocês. Isso significa que se der algum problema de entrada e saída ali, na hora que vocês estão lendo do usuário, ele vai simplesmente jogar o problema na tela, não vai tratar ele. Então ele vai dar um froze, vai lançar esse problema de input-output, de entrada e saída, e não vai tratar ele, porque a gente não está fazendo isso ainda. Né? Mas não se preocupem, não é nada de absurdo aqui, é só 2 palavrinhas a mais aqui. Então, depois que eu fiz isso, eu posso ler quantas strings eu quiser. Então aqui ele está lendo o conteúdo e guardando nessa variável aqui, chamei de texto. Se vocês forem ler números, aí complica um pouquinho, porque eu preciso, lá em Python, o que a gente fazia? Eu ia ler um número, eu ia receber, se eu usar só input, ele ia dar problema, porque ele é texto, e aí eu precisava botar aqui o int antes, né? Para transformar o texto que veio aqui, ou seja, um 10, para o número 10. Então aqui da mesma forma, se eu vou ler um número inteiro, o nosso bf.readline, que é o nosso input, tem que ser transformado para inteiro. Para isso, cada tipo de dado que eu mostrei antes, o inteiro, o float, o long, o double, todos eles têm um arquivo, uma classe chamada com o nome dela, com a primeira letra maiúscula. Só o int que é um pouquinho diferente, que é integer, não é só int. Mas eu tenho o integer, tenho o float, para número em ponto flutuante, tenho o double, e dentro desses caras aqui, eu tenho uma função chamada parse e o nome do tipo dela. Ou seja, parse int, eu estou transformando a string para inteiro. Parse float, estou transformando a string para float. Parse double, transformando a string para double. Então, dessa forma aqui, eu estou lendo a string, transformando para inteiro, lendo a string, transformando para float, lendo a string, transformando para double. Basicamente é isso que vocês têm para leitura de dados, tá? Que vai acontecer em algum problema que vocês vão resolver. Dúvidas aqui nessa parte de leitura? Uma coisa ficou confusa? Nada? Para finalizar, a gente tem os blocos de instruções, ou seja, a gente tem os comandos que a gente pode ter em Java. Vai acabar minha bateria também. A gente tem o comando condicional, então, que é o nosso if. Vamos pegar o nosso código ali, deixa eu ver. Fazer um teste aqui. Então aqui, se o conteúdo de i for maior que 10, eu vou fazer, aqui eu estou dizendo que eu estou começando meu if, tudo que tiver entre essa chave e essa chave vai ser executado. Então todas as instruções que estiverem aqui, dentro desse if, dessas 2 chaves, vai ser executado somente quando esse teste for verdadeiro. Se ele for falso, aí eu tenho o bloco opcional, que é o nosso else, que é o nosso senão. Então aqui eu tenho o nosso, se fosse um algoritmo, seria o nosso se então. Aqui eu tenho o nosso senão. E aqui eu tenho o nosso em C da vida. Então aqui vai ser executado só quando for verdadeiro, aqui só quando for falso. Então a gente está criando uma bifurcação na nossa lógica aqui do nosso algoritmo. Esse é o condicional. Aqui a gente pode fazer testes compostos também, usando os 2 is comerciais, que é o nosso way lógico, ou usando as 2 barras verticais, que é o nosso ou lógico também. Vou pular o switch, depois eu volto nele. Tenho o while, que é para repetição. Então aqui, a repetição a gente tem sempre 3 partes, tá, pessoal?
que é a inicialização das variáveis. Então aqui eu tenho um contador, que é uma variável só, o i, começou em 1. Tenho o teste de parada, que é dizer quando é que ele vai parar de fazer essa repetição, de repetir os comandos que estão dentro desse bloco. E o passo, que é como é que eu vou fazer para chegar nesse teste de parada, a partir desse início. Então aqui eu fiz uma repetição de 1 até 10, de 1 em 1. Ou seja, aí recebe i mais 1. Então, normalmente esse passo aqui é a última instrução que eu tenho antes da chave. Aqui eu já estou fazendo tudo numa linha só, mas poderia dar o print do i e embaixo fazer o i recebe i mais 1. E para repetição, além do while, que é o tradicional, que é o nosso enquanto, eu tenho o do while. Qual é a diferença desse e desse? A diferença é que no while eu logo já testo o teste de parada inicialmente. Então ele não vai entrar no bloco de repetição sem testar antes. No do while não. A primeira vez que ele vai entrar no bloco, ele não vai testar nada e já vai executar. Essa é a grande diferença. A inicialização continua antes, mas o teste de parada, ao invés de estar no início, vai estar no final. E esse é o único comando aqui que vai ter o ponto e vírgula no final aqui, que é o do while. Que eu tenho que dizer onde é que termina o nosso while para o compilador. E tem o for, para quem está acostumado com Python, ele é bem diferente, tá? Mas ele une em uma linha só as três partes: a inicialização, teste de parada e passo, separados por ponto e vírgula, sendo que o funcionamento do for é exatamente igual ao funcionamento aqui do while. Ou seja, essa inicialização ele só faz uma vez antes de começar a repetição. Esse teste de parada ele faz sempre. Toda vez que termina o bloco de instruções ele volta e testa novamente. E o passo ele só faz no final. Só quando chega aqui, nessas chaves, é que ele soma 1 no i nesse caso aqui. Perguntas aqui, por enquanto, na repetição? Na sintaxe? Por enquanto, não. Só depois na hora da execução que vem. Beleza. Foi alguma novidade aqui para alguém essa parte da repetição? Não sei se todo mundo viu esses 3 comandos nos algoritmos. Bom, beleza. Dentro da repetição a gente tem esses 2 comandos aqui, que é o break e o continue, que é o quê? Se em algum momento aqui dentro da execução eu escrever break e ele for executado, ou seja, isso pode estar dentro de um if, e aí se ele for executado o break, ele automaticamente para a execução do laço de repetição e pula para fora e vai para a próxima instrução. Já o continue aqui, ele faz o quê? Também vai estar dentro de um if, né? Mas ele vai fazer o quê? Ele só pula essa iteração e vai para a próxima. Então ele só continua para a próxima. O break ele para e quebra essa repetição e sai fora. Então tem essas 2 possibilidades de usar dentro de qualquer uma dessas repetições aqui. Voltando, a gente tem para comparação, né, para teste lógico, o if, que é o tradicional, o nosso condicional, mas a gente tem em Java, isso não tem em algumas linguagens, mas a gente tem em Java o switch case. O que faz o switch case? Quando eu quiser testar a mesma variável para uma série de situações, normalmente eu não consigo, eu nem sei como é que está a versão de Java atualmente, mas normalmente eu não vou fazer nunca um teste composto como esse, um teste mais complexo. Eu só quero comparar se uma variável especificamente, ou nesse caso i, ela é igual a 0, ela é igual a 1, ela é igual a 2. Então se ela é igual a um determinado número ou uma constante. Então aqui eu estou testando. Se é igual a 0, eu vou fazer esse print aqui. Se não, se for igual a 1, eu vou fazer esse print aqui. Se não, se for igual a 2, eu vou fazer esse print aqui. Então o switch case é bem específico. Ele vai ser usado em poucos casos. Mas normalmente quando a gente vai fazer... Isso é bem comum, por exemplo, se vocês vão mostrar para o usuário um menu de opções. E ele vai escolher uma das opções. Aí vocês podem usar um switch case. Porque, por exemplo, se ele tiver 10 opções no menu, vai ficar um monte de if, né, um dentro do outro, vai ficar uma escadinha assim gigantesca. Com o switch case ele dá uma enxugada no código. Para cada switch, para cada case que vocês tiverem, vocês podem ter várias linhas de código aqui, não precisa ser só um print, né, podem ter quantas linhas de código vocês quiserem. E no final de cada case a gente tem que botar um break. Esse break diz que se ele entrar no case 0 aqui, ele não vai testar os demais. Porque se eu não colocar o break, ele vai funcionar da mesma forma, vai funcionar tradicionalmente, mas ele vai continuar testando. Então, se ele entrar no 0 e não tiver o break, ele vai para o case 1, vai para o case 2. Se eu tiver 20 casos ali, ele vai ficar testando. Além disso,
dos casos, que é o case que eu coloquei aqui, a gente tem uma espécie de else para o switch case, que é o default. Então, se não for o caso 0, caso 1 ou caso 2, ele pode ir para o default, exatamente como se escreve, default. 2 pontos, e aí se ele não entrar em nenhum dos casos anteriores, aí ele vai lá no default. O último caso do switch case de vocês não precisa colocar o break, porque ele não vai fazer muita diferença. Dúvidas aqui? Em Python mesmo não tem switch case, né? A gente tem que fazer um monte de if. Parece com o caso do Visual Log. Exatamente, é o nosso caso do Visual. Alguma dúvida aqui, pessoal, nessa parte aqui? Ou em geral, sobre a aula de hoje, nessa parte de Java? Tranquilo? Então, no caso 1 ali, se for igual a 0, então ele vai parar a repetição. Isso, ele vai... Aqui nesse caso, o switch case não é repetição, tá? É teste. É teste. teste lógico. Então, por exemplo, o i é 0, né? Digamos que o i é 0. Ele Sim. entrou aqui, vai dar verdadeiro, ele vai fazer o que tiver que fazer aqui, até o break. Então, nesse caso aqui, ele só vai escrever 0 na tela. Quando ele chega no break, ele quebra esse bloco de instruções aqui, ó. Então, ele para e vai para a próxima instrução que tiver depois. Então ele nem continua testando e já Ele vai para a próxima. Não testa nada mais. Tá. Porque assim, na No prática... caso, se não tivesse o break, ele ia testar. Se o caso 1... ele ia perder tempo testando. Porque na prática aqui o switch case, ele só vai ser um desses casos, né? Sim, Então, na teoria só vai ser um, né? Então eu não tenho como o i ser 0 e 1, né, ao mesmo tempo. Então, eu vou só perder tempo testando, né? Parecido com o exercício que a gente fez ali antes, né? Da aula passada, ó. Que se eu não encadeasse os ifs, eu podia perder tempo testando, sendo que eu já entrei em alguma daquelas opções, né? Tá aí Tá aí, se tu botasse ali no final o continue. Aqui, tu diz? É. Que o continue é para repetição, então aqui nesse caso não vai fazer muita diferença. E o return também não. O return eu nem vou explicar agora, porque a gente vai ter aula sobre funções, né? Então, por enquanto, vamos deixar quieto o return. Mas futuramente a gente vai ver isso com calma. Mas, se eu der um return aqui, ele ia parar o main, totalmente. Mas eu vou explicar daí como é que funciona o return. Beleza. Que é mais para funções, né? Mais alguma questão aqui, pessoal? Bom, então, tarefas. Como de praxe, a gente vai fazer exercícios para valer a presença de hoje, né? E o primeiro exercício, vocês vão pegar algum exercício que vocês fizeram na última aula, qualquer um deles, só não o primeiro lá, que é o 1001, né? Mas os outros, qualquer um deles que vocês fizeram, e fazer ele em Java. Quem já fez em Java, que poucos, mas alguns fizeram em Java, que já sabiam, bom, aí já pula esse aqui, vai para o próximo. Então, tem aqui... Isso é mais para vocês fazerem um comparativo ali, né? Quem fez em Visual, para tentar fazer ele em Java. Quem fez em Python, né? Para fazer uma comparação. Depois tem esses 3 exercícios aqui para fazer... na mesma toada dos exercícios da última aula, mas já fazendo eles em Java. Se eu não me engano, acho que nem tem muita coisa de repetição aqui. Por enquanto é só adicional, leitura e coisa e tal. Deixa eu abrir aqui... de Python. Eu coloquei lá no Moodle a descrição, tá? Deles. Tem os links aqui também para quem quiser entrar no próprio URI. Que nem eu falei antes, não é obrigatório usar o URI, né, pessoal? É só um auxílio para vocês. Quem quiser fazer diretamente só no IntelliJ ou só no NetBeans, ou só no Eclipse, pode fazer lá sem problema nenhum, não precisa nem usar o... Primeiro exercício aqui, que é o média 2, vocês vão receber como entrada 3 valores double aqui ou float, e calcular a média desses 3 caras. A diferença é que não é uma média simples, ela é uma média com pesos, então a primeira nota que vocês vão ler aqui, ela vai ter o peso 2, a B, a segunda nota vai ter peso 3, e a nota C vai ter peso 5. Então, essa média ponderada, vocês vão pegar cada nota que vocês vão receber, multiplicar pelo seu respectivo peso, somar com a próxima nota multiplicada pelo respectivo peso, e assim vai. E depois, esse resultado, esse cálculo, tem que ser dividido pela soma dos pesos. Aqui diz para usar double, né? Beleza.
O segundo exercício, salário com bônus, vocês vão ler do usuário um nome, um salário e a quantidade de vendas, total de vendas dele feita no mês, em dinheiro aqui. E aí vocês têm que fazer um cálculo ali para mostrar o total que ele vai receber, usando o salário e o total de vendas também. Ok. O maior, vocês vão receber 3 números e vocês vão ter que dizer qual é o maior deles. Tem uma forma de fazer isso via cálculo. Quem quiser fazer com testes condicionais, com ifs, também pode fazer. Então, é isso. Por hoje é isso aí, pessoal. Então, se alguém tem alguma questão, alguma dúvida da última aula ou da aula de hoje e quiser ficar na aula, pode ficar. Quem está tendo algum problema na hora de instalar também pode ficar. O restante tá liberado. Valeu. Igor, realmente é bem mais chato nos ataques. Valeu, boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Show, Wesley. Tranquilo. Depois dá pra ver o vídeo. Depois eu posto o link. Diga, Nicolas. Cara, isso é do próprio Python. É que assim, ó, se você só chamar o main no final, né, sem fazer esse if e não usar essa variável de ambiente ali do name, tem algumas versões de Python que ele não vai identificar isso como um executável em Python. Ele vai funcionar quando tu estiver ali no próprio editor, né, na própria ideia, mas se tu quisesse criar um executável dele, aí ele não ia funcionar tão bem. É mais esse sentido. Então, na prática, para nós aqui não vai fazer muita diferença. O bom seria colocar ele no final, porque aí, ali a gente está começando de fato a executar o main, né? É uma boa prática. Valeu. Parar de gravar aqui. Boa noite.